habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário, que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo, hoje, é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e, ao virem esses eventos, essas pessoas elas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é se deparar no centro. Está completo de invasões do aquele outro candidato está mais à esquerda, ali, à extrema esquerda desse palco. Ali tem prédios tombados que custam 7 vezes mais para fazer a reforma, e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias públicas ou privadas para fazer essas reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood do que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris. E lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris. Só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem, é muito raso, muito razoável. E eu posso falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso, vai investir em diárias, né? Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar. E os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo, tá? Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Pode começar? Por favor. Quero que você que está em casa sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçado. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora. Ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas se você der conta. Estou nervoso, Pablo. Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato que queira governar a maior cidade da América Latina, a quinta maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Pablo, até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27 de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar no que vem. Tem uma notícia boa para você, que depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não. Porque eu vou falar a verdade. Eu só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames. Marçal, sua réplica. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui, mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que fez do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando o governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde uma pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio, responde as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui é um debate muito sério, nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você fizer eu vou responder todas. Como, por exemplo, também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias da cidade. Ano passado foram 85 mil próteses, ano retrasado 55 mil. A média antigamente era de 16 mil próteses. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, 51 mil aparelhos auditivos, onde a pessoa vai lá no nosso serviço médico, faz a consulta, passa por exame, é feito um aparelho ideal para ele utilizar e ele utiliza. Nós temos a alegria de poder ter ampliado muito nosso atendimento médico. Você sabe, Pablo, dor é um negócio terrível. Imagina dor crônica. Não tinha nenhum consultório de dor crônica em São Paulo. Já inaugurei 6. Eu quero falar para vocês que estão em casa daquilo que a cidade de São Paulo precisa, o que você precisa. Imagine só nesse período que a gente está, mesmo tendo pego mais de um ano de pandemia, ter inaugurado 18 UPAs. E você falou das nossas UPAs, tem mais uma notícia que eu quero te passar. E para você que está em casa, quando você ia numa UPA, precisasse de um exame, tinha que mandar o material para um laboratório para voltar. As UPAs que eu estou inaugurando, elas têm laboratório dentro da UPA. Olha que avanço que a gente está tendo. E você quer ver outra questão importante também? Não é só de equipamento, é a questão da saúde financeira da cidade. Nós ajustamos a saúde financeira. Porque quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões. O custeio é de 5 milhões por mês. E a cidade está com a saúde financeira em dia. Isso tem dado resultados muito positivos. E eu fico todos os dias com a minha equipe, porque eu tenho um orgulho enorme. Uma equipe comprometida, uma equipe que ama a cidade para trabalhar para você. Tem um fato que tem acontecido muito no mundo todo. Por exemplo, os óbitos por infarto. Aqui na cidade de São Paulo, sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte. Quando você entrava no equipamento de urgência e emergência com infarto, 30% das pessoas iam a óbito.
um procedimento que a gente adotou, um protocolo que adotamos, com a aplicação do trombolítico, caiu para 4%. É isso que te interessa. Não é briga, não é agressão, não é ataque, não é falar com o outro candidato de forma desrespeitosa. É respeito, é mostrar aquilo que nós estamos fazendo, é o resultado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar 7 dias por semana, acordar cedo, dormir tarde e poder entregar para você uma cidade cada dia melhor. Eu sei e você sabe. Tem muita coisa, Pablo, ainda para fazer. Eu sei. Mas a gente entregou bastante e provamos que somos capazes de continuar entregando. E por isso, você pode ter certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo com a continuidade do nosso governo. A próxima pergunta é dele, o candidato Ricardo Nunes. Por favor, indique para quem vai ser feita a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, essa cidade é a cidade do desenvolvimento econômico, da oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, ou que participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores no centro de São Paulo agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse, ainda mais, a gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda, mas para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança e na frente, para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineiro, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública, nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos, e aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí, sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela. Quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nem um ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente. Não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui em mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição, já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia, e eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe, eu sou o candidato a representar as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo. A Marina lá do Novo tá lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela tá do lado de fora, eu sei o que você tá passando, que eu fui candidato a presidente da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você tá sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda e de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos, o candidato que não dá conta de fazer nada, porque é do pessoal, só tem um prefeito do pessoal no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar o que ele precisa, e você precisa saber. Então eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. Eu falei que nós vamos investir na escola básica. Inteligência emocional. Nós vamos investir em empresarização. Deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade. Porque a empresa gera emprego e gera renda. Não é governo que gera isso. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Para o Marçal. Por favor.
Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não vir aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo pra ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você tá inventando aí. É o seguinte, você tá misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Pra você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você sabe, chora, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma, você que é para-choque de comunista, você tá aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta pro Boulos, você que tá aqui um candidato fantoche, você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele tá completamente fora da realidade dessa cidade. Ô Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline, você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. Então o senhor termine. Então vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida, kids. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que foi, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração, você que está aqui nessa cidade. Se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, a cara daquilo ali, ó, dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém tá falando da sua índole não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção, sabe pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo pra eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir pra cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca o M, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Seguimos agora com o jornalista da TV Band, Márcio Campos. Márcio, por favor, para quem você vai fazer a pergunta e quem vai comentar? Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. Olha, a pergunta é para a candidata Tabata Amaral e quem comenta, por gentileza, é o candidato Pablo Marçal. Candidata, com 53 anos, o elevado João Goulart, nessa avenida suspensa que nós temos aqui em São Paulo, é palco de muitas discussões. Vocês trouxeram várias discussões no primeiro bloco sobre a região central da cidade, mas não comentaram sobre o conhecido Minhocão, né? E pelo plano diretor do município, que já foi aprovado há 10 anos, o elevado precisa ser desativado pelo menos daqui até 5 anos. Esse elevado, que tem cerca de 3,5 km, faz uma ligação importante entre as regiões oeste e leste da capital paulista. Mas há uma discussão sobre isso, não só de quem passa por lá, como quem vive por lá também. O que o plano de governo da senhora prevê sobre o chamado elevado?
Márcio, muito obrigada pela pergunta. O que eu farei como prefeita é fazer valer uma lei que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores, que diz que haverá um plebiscito para que se decida se o Minhocão seguirá de pé ou será derrubado. E eu me comprometo que nesse plebiscito, quem mora no entorno terá mais voz, será ouvido com mais frequência. E acho que é importante também deixar claro que já está no meu plano de governo que, independente de qual seja a decisão da população, se é manter ou derrubar o Minhocão, a gente já vai se preparar, trabalhar com a CET, trabalhar com os órgãos responsáveis, para a gente pensar qual é a solução do trânsito, qual é o investimento que a gente vai ter que fazer. E eu aproveito para trazer uma reflexão do quanto que a nossa cidade carece de espaços verdes, carece de parques para a gente poder caminhar, fazer uma corrida. Eu já tive a alegria de correr no Minhocão, mas eu sei que quando eu estou na minha Vila Missionária, vou ali para o Mar Paulista, pertinho da represa Billings, e tento correr com minha família, com os amigos da igreja, a gente tem que pular lixão, a gente tem que sair de uma rua porque tem um usuário de droga muitas vezes, tem uma boca, tem ratazana, até escorpião já teve. Então trago também uma provocação de por que é que a região central tem lugares tão lindos como o Parque Ibirapuera e a gente nunca viu o Parque dos Búfalos sair do papel. Por que é que a gente não tem o entorno da represa, essa cidade que tem tanto manancial, tanta água, tanto córrego, em que a gente possa levar as crianças, fazer uma atividade física, confraternizar. Hoje, eu tenho uma reflexão que é muito forte para mim. Minha mãe, quando eu era pequena, enfiou a gente na igreja, porque a periferia não tem espaço para a gente poder andar de bicicleta. Eu aprendi na igreja, para a gente poder conviver. Então, o convite que eu faço é, vamos abrir as quadras das escolas, vamos levar parque para a periferia, vamos conviver em segurança. Candidato Marçal. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem em ouvir, né, porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas. Elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025, para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde é prevenção, é atenção primária. Na educação é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador, de candidato que diz que dá murro em tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando eu era cobrador de ônibus. Tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor, para quem a pergunta e quem comenta. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com comentário do prefeito e candidato Ricardo Nunes. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual que é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos, unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade. Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas e as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal. Ele é 5 vezes mais barato do que o metrô, ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada. As pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade, a gente quer abençoar a comunidade fazendo com que elas... É difícil porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está. Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande. E tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo. Nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões nas entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um pare. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1000 aqui na cidade, a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem.
Com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo dos teleféricos. Eu fico imaginando, vai sair de Perus, vai para Itaí Paulista, vai passar por Pemba. É impossível, até pela questão do relevo da nossa cidade. Mas vamos falar de propostas concretas e reais e importantes. A cidade cresceu muito, foi uma cidade que não teve oportunidade de ser planejada. São 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1.300.000 motos. O que a gente está fazendo? Incentivando o transporte coletivo. Eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 4 anos. É 4 caretas já há 4 anos. Nós estamos fazendo muitas obras para poder melhorar, inclusive, a questão do ônibus. Nós vamos fazer agora o BRT Radial Leste. Já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva. Estou fazendo a reforma dos corredores. Por exemplo, ali, se você pegar Itaquera Líder, já entreguei. O corredor de reforma no Imirim, Amador Bueno, Interlagos e Itapecerica da Serra. Melhorar a questão da locomoção dos ônibus na cidade para poder incentivar o transporte coletivo. É uma forma de melhorar o trânsito em São Paulo. Candidato Marçal, por favor. O prefeito que vai encerrar o mandato dele agora, e ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala. Eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade. Vai levar meia hora para subir, leva 5 minutos, prefeito. É só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando, é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta de respeito, por que você desvaloriza? Porque você não quer abençoar o povo da favela? Você falou que a questão do relevo é para relevo mesmo. Candidato. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada, resposta e tréplica, com um tempo total de 4 minutos administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas, e vocês, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive o esquerdista, que é o Boric, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. Então, uma surpresinha pra você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você tá falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque não tinha dinheiro pra pagar. Ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita. Diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você tá recebendo dinheiro público através do governo federal pra disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada pra ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui, você quer trazer a rachadinha, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, e apoia maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata, porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho. É impressionante. Não é? Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. O que eu quero falar com você que está em casa é uma questão até de respeito em quem vive na cidade. Porque eu acho que o Pablo Marçal, para ele andar, para ele chegar lá em Guaianazes, para ele chegar em Sapopemba, para ele chegar no Grajaú, eu acho que nem com GPS, não conhece nada da cidade. E por isso eu quero falar de um tema muito sensível para você que mora nas periferias de São Paulo, que é a educação. Nós temos como responsabilidade da Prefeitura de São Paulo o ensino infantil e o ensino fundamental. A nossa proposta é garantir escola em tempo integral
para todas as mães, pais, para as crianças poderem ter a sua aula normal no turno e no contraturno a gente poder ter atividades culturais, atividades de esporte, curso de idioma. E a mãe que deixa seu filho na escola antes de trabalhar vai poder deixar e depois só pega ele quando estiver saindo do trabalho. Outro dia eu estava escutando de uma mãe que mora em São Mateus, ela falou: Boulos, o momento que eu fico mais angustiada no dia é quando da hora do almoço meu filho sai da escola e eu não tenho com quem deixar. Pois é. Agora, com escola em tempo integral na cidade de São Paulo, a gente resolve a segurança dessas crianças, a preocupação dessas mães e garante uma educação exemplar. É isso que eu vou fazer. Além, lógico, da ampliação dos céus. Olha, o atual prefeito, Ricardo Nunes, foi o único prefeito desde a Marta que não entregou nenhum céu. Nenhum. Tinha 12 no plano de metas dele, não entregou nenhum, iniciou a obra de 5. Aliás, o que a gente tem visto na cidade de São Paulo é esse desrespeito do prefeito atual achar que o povo de São Paulo é bobo. De chegar na véspera de eleição agora, sai iniciando obra, ficou 3 anos sem fazer nada, parecia que estava de home office. Aí aparece no tempo de eleição, fazendo placa, obra, buraco, sem planejamento, para todo lado, para tentar enganar as pessoas, fazer maquiagem e levar voto. Mas você que está assistindo, eu tenho certeza, não é bobo, sabe disso. E sabe que São Paulo precisa de um governo com compromisso com as periferias, com planejamento, com equipe, com preparo, e é isso que a gente vai oferecer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o pedido foi negado. A partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google, e a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco. O próximo é o candidato Pablo Marçal. Entre educação, saúde, segurança, emprego e transporte, sempre o mais importante é educação. Educação vai economizar na questão de segurança, a educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final da escola com 90%, sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, não só em São Paulo, mas em outros estados, inclusive nos Estados Unidos. Eu entendo um pouco desse assunto. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet e eu posso falar para você o seguinte: a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente para o próximo passo dessa cidade. Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso. E eu quero te falar, aí na favela, tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT, já passaram também, quer entrar agora, a terceira vez, acho que já foi 3 vezes do PSDB também. E não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, que isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa investir nisso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Então a educação vai mudar essa cidade. Eu vou mergulhar nisso. Pode contar com isso. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando mais uma vez a tradição da Band de promover o primeiro encontro da campanha, um momento fundamental para ajudar você a conhecer os planos dos candidatos para enfrentar os principais problemas da cidade, e já está acertada com as campanhas a data para o debate do segundo turno, dia 14 de outubro. Você acompanha no Jornal da Noite a repercussão desse debate e dos outros que também estão acabando agora nas principais cidades brasileiras. Boa noite. Você ouviu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A CNN continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Comigo, Muriel Porfírio, na condução dessa conversa. E ao meu lado, os nossos analistas de política da CNN, Clarice Oliveira e Pedro Venceslau. E hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o atual presidente da República. A rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele, ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa,
eu foco em energia. Eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte, se não é um partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capitalizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração. Tá tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula, mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, que tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Clarissa? Candidato, bem-vindo. Obrigada pela Obrigado. participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está imobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte, o senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral. Mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou o número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro, agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura, não é de São Paulo, é do Brasil. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação, são mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral, não temos um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia, só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Inclusive, quando a Justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a Justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes. As pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem, das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500 mil reais. E não é eu que pago. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo tinha que me pagar para usar a minha imagem, você não está entendendo. Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi uma entrevista do senhor, em que o senhor diz, eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, só que no período eleitoral... esse pessoal, o senhor paga esse Não, mas eu deixo sempre aberto, você pode pegar várias entrevistas e podcasts, só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso, eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então não adianta. Candidato, o seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral. E tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. Os políticos não estão gostando da minha entrada na política porque eles vão assustar. Eu vou provar que tem como ganhar a Prefeitura de São Paulo gastando pouco dinheiro. Porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E esses caras, por exemplo, muita gente nem sabe quem é o prefeito, porque ele só está fazendo coisa agora. Ele foi um cara atacado ali, que tem perfil. Eu, como recrutador e treinador, analiso o perfil dele de forma básica, com respeito. O perfil dele é de vereança, né? De vereador, não é de prefeito. Tacaram ele ali. Eu sei como é que funciona a escolha de um vice. Eles pegaram ali no grupo político alguém que dava menos trabalho e acabaram colocando ele ali. Ele é muito bom como vereador, mas prefeito ele não dá conta. Então, assim, sobre o meu partido, é um partido nanico.
É sim. E eu muito orgulho. Todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno. Eu imagino que a maioria das famílias que hoje prosperaram aí nesse país começaram também pequenas. Eu conheço histórias de muitas pessoas que cresceram. Então, assim, não tem nenhum problema ser pequeno. Eu poderia vir com 5 ou 7 partidos que pediram tanta coisa que eu falei, deixa que eu resolvo sozinho, depois eu chamo vocês por um preço menor, porque para governar você precisa compor com outros partidos. Só que eu não vou estar devendo. Não vou dar pasta para eles. Eles não querem habitação para ajudar a construir habitação. Eles querem habitação para desviar dinheiro. Isso é muito nítido. E vai ter um tipo de gestão um pouquinho diferente no meu governo. Toda reunião pública eu vou trazer à tona. Do jeito que eu faço na minha vida de mostrar as coisas, vai ser um governo que vai mostrar isso também. Vou fazer reunião, vou transmitir ao vivo, todo mundo tem que assistir. Isso vai inibir corrupção. Eu vou criar um sistema dentro da nossa prefeitura, onde a gente vai investigar o secretariado. Vai ser chato ser secretário do meu governo. Eu vou deixar todos os partidos participarem, mas vai ter um problema. Então, assim, pra você saber, da minha parte, o partido não vai colocar dinheiro. E se colocar, eu vou mandar devolver. Já que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu. Como é que o senhor trataria disso na campanha? Eu, a partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação à concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa pra lá. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem uma gravação, então processe. Achou, deu contraditória, ampla defesa para a pessoa, eu quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil, eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara no outro dia, o cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas para tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB e do tanto que vocês pegam no pé, faço 2 pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu tô querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer para entrar. Eu tava em Roma, todo acertado com o DC para ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá. Eu tava lá, ele me liga, você não vai sair mais prefeito, você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você tá falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão, igual o Bolsonaro perdeu, com a máquina na mão, vai perder igual o Rodrigo Garcia, do Estado, que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta, você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB, tô pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia, legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia para todo mundo. O senhor já disse que decidiu concorrer à prefeitura depois que Ricardo Salles teria saído dessa disputa. Eu queria entender melhor essa sua fala. Eu não ia concorrer à prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo para a sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas, na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil, você vai achar um vídeo meu falando o seguinte: se eu não achar alguém com nível de mentalidade para tocar a maior cidade do hemisfério sul, alguém que vai provocar mudança de mentalidade nesse povo, alguém que vai fazer geração de emprego, nós vamos gerar em 1.460 dias com os empresários 2 milhões de empregos nas periferias. Aí você vai ver o que é progresso nessa cidade. Se em 30 dias, se não aparecer ninguém, eu me coloco automaticamente na disputa. O que eu tinha visto? Porque eu sou bem antenado e estou na política há algum tempo já, não exercendo cargo, mas exercendo conexões e ajudando alguns políticos, com parte digital e tudo. Que eu percebi que estavam movimentando para sacar o Salles, eu falei, por que vai tirar o único cara de direita? Como é que eu vou deixar uma eleição de São Paulo com 2 caras de esquerda? Aí o sistema tanto faz se é Nunes ganha, se é Boulos que ganha. O sistema tá normal desse jeito. Vai continuar do mesmo jeito. A sua vida, você que tá assistindo, não vai mudar nada. Nunes é de esquerda pro senhor? Não, pra mim não. É só você entrar lá na Wikipédia, digitar MDB, você vai ver o que tá na composição do partido. Meu partido é um partido de direita. O Novo é um partido de direita. Esses outros são centro-esquerda, esquerda. O Centrão, que é o mais bonito, é o mais perigoso de todos. Porque eles não estão falando de lado nenhum, mas o lado deles é o dinheiro. Eu chamo eles de maquinistas. Esses caras, eles estão nisso aí por causa do contrato. Eu não fiz um acordo com ninguém pra dar nada pra ninguém pra ser prefeito. Se você estiver entendendo o que eu tô falando, você vai me dar a oportunidade, o número é 28. Você vai me dar a oportunidade de ser seu prefeito, vou te falar por quê. Não é pra mandar em você, é pra te servir. Nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura. Nós temos um caixa recorde ano que vem de 120 bilhões e esses caras já lotearam a prefeitura inteira. Esse governo é o governo do Dória, esse governo é o governo do Kassab, é tudo junto e misturado. Eu não entendo até agora o que o Bolsonaro tá fazendo num governo, apoiando um governo que defende e aplica ideologia de gênero, são pró-aborto. Cara, tudo que a gente defendeu e lutou por você, Bolsonaro, não faz o mínimo sentido te ver curvando pra esses caras do Centrão. Então deixo meu apelo aqui pra falar pra vocês, não faz sentido. Como eu não vi e não tinha outro nome, e eu já falei pro Venceslau e pra vocês, que a democracia só funciona com quem é popular. A Marina é uma excelente candidata, tem ideias muito boas, tem experiência, trabalha no governo e tudo, mas não tem a popularidade. Não é diminuindo, pelo contrário. Aqui ela disse que é mais preparada que o senhor. Mas eu vou discutir isso com ela. Ela é ótima no serviço público, ela já trabalhou. Eu nunca fui funcionário público. Eu tô pedindo pra você me dar um emprego. Eu nunca imaginei que um cara que tem um conglomerado multibilionário tava pedindo um emprego. Eu tô pedindo um emprego que dezenas de pessoas ganham mais do que um emprego que eu tô pedindo. Ela realmente é preparada. E se der tudo certo e ela passar no crivo, eu posso colocar ela de secretária que ela quiser, porque ela é boa mesmo. Agora, eu paguei mais impostos em milhões do que todos os 9 juntos. Eu gerei mais riqueza que todos eles. Eu sou alguém que já transformou mais gente nesse país. Vocês acham que eu sou influenciador, só que eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos. Eu já provoquei coisas que ninguém imagina nessa política. Então tem muitas pessoas achando que eu ainda estou de brincadeira aqui. Se você somar eles todos, você vai perceber que eu já produzi mais resultado para o povo. Muito mais longe. Então assim, você acha que essa eleição tá interessante por quê? Porque eu entrei nela. Porque senão ia ser uma eleição de miojo. Você não ia ver o Nunes brigando com o Boulos, porque eles dois não brigam. Eles têm que pelo menos fingir. Quando voltar às minhas redes sociais, vocês vão entrar lá, tem um vídeo sobre a face do sistema. Vocês vão perceber que no dia que eles decidiram não ir no debate, decidiram quantos juntos? Da Atena, não falei um A contra ele. Por que ele não foi no debate? Porque ele é aliado do Boulos.
Tem vídeo que já foi vazado, eles discutindo para ser vice e tudo, para ser o novo Lula, essa serpente aí. Você vai ver por que o Nunes, que não deve nada, entre aspas, deixou de ir no debate. Eles alegaram e já sabiam que ia entrar com uma suspensão, um pedido que já até caiu, para me parar. Então, assim, por que o sistema se juntou, Boulos e Nunes? Alô, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Como é que esses caras se juntam para ir no debate? Vocês não são homens, não? Vocês são covardes, vocês são homens que abandonam? As mulheres estão sofrendo nessa geração porque homens canalhas como vocês não cumpriram seus compromissos. Candidato, Oi. O senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com o André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele, aquilo é um vídeo. De onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu vice de banana. Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou para cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir o que você acertou, o que você errou. Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto. O cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo pra te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulas em, minha filha tá chorando, ela vai chorar 2 vezes pra descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico que vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado pra você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair pra cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que a prova você está dizendo que a o senhor disse que iria mostrar a prova no debate? Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2, vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve pra fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi pra ele pra ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. Ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Você dá pra perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha pra aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é a traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele, vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora. Ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, pra você ter uma ideia. Você vê o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu lá pro Eu acho que ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos, não. E não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele. Ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho, vai ver se você ganha de novo a eleição pra vereador e cuida da prefeitura, que o pai vai levar no primeiro turno igual eu aqui, você cuidando da minha vida aqui, cara. Candidato, em 2022, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PROS. E no final, depois daquela confusão que teve no partido, o PROS acabou na coligação do Lula. E o senhor acabou não tomando posse. Quem tomou posse como segundo colocado ali suplente foi o Paulo Teixeira, que depois virou ministro, e no lugar do Paulo Teixeira, quem virou deputado federal foi Orlando Silva, comunista do PCdoB. Como é que o senhor avalia, assim, o senhor faz muitas críticas ao sistema e citou agora também aqui os comunistas, mas saiu candidato na coligação do Lula, não? Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos, não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O único partido que me deu abertura de uma presidência nova foi o PROS. E até conversei com o Bolsonaro, falei, olha que coisa. Entra nisso aí, vamos embora. Eu entrei nesse partido, porque eu não conseguia entrar em nenhum partido. Eu não entrei para ser deputado, eu entrei para disputar a presidência da República.
E aí o que aconteceu? O partido na inscrição era centro-esquerda. Eu entrei, a presidência inteira era toda de direita. Nós vamos mudar esse negócio. Depois, na justiça, eles estavam numa briga judicial. A parte esquerdista, que inclusive está na cadeia hoje, porque desviou dinheiro do fundo eleitoral, assumiu e entregou o partido de mão beijada pro Lula. Aqui em São Paulo ainda tinha uma presidência de direita. Eles me bancaram, me trocaram, tiraram um candidato a deputado federal, que dá para fazer isso na legislação, teve a substituição dentro do prazo, faltando 13 dias para a eleição, eu fui colocado como deputado federal, porque eu gastei energia de 10 meses para ser presidente e tiraram essa oportunidade de mim em 2022. Eu viro deputado, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim pedindo voto, zero. Eu tive 100% de votos em todas as cidades, presta atenção. Nenhuma outra pessoa teve votos em 645 municípios de São Paulo, todas as cidades eu tive voto. Eu tive 243 mil votos no estado de São Paulo, eu fui eleito deputado federal. E aí, o que aconteceu? O advogado do partido não foi pago, esse advogado deixou a causa, o Lewandowski pegou e derrubou todos os atos do presidente, anulando, inclusive, a minha candidatura. Não tem irregularidade nenhuma na minha eleição, mas derrubou os atos do presidente. E aí, a novela, você já sabe pro lado de lá, não vou nem entrar nisso, porque essa novela tirou a minha eleição legítima. E eu vou vingar todos os 243 mil votos de vocês. Agora, o senhor não está correndo um risco semelhante aí, porque tem uma ação correndo a respeito da atual presidência do seu partido, porque a viúva de Levi Fidelix questiona aí o não cumprimento de um acordo que teria sido firmado, pelo qual ela deveria conduzir o diretório e, portanto, isso tornaria, supostamente, a sua candidatura ilegítima. O senhor acredita que esse risco existe? O risco existe o tempo todo. Qualquer um aqui morrer de estar vivo. Todo mundo está vivo, tem riscos. Então, assim, falar que não tem, só se for uma conversa fiada, né? Agora, sobre a Fidelix, ela simplesmente, a viúva, ela não quer tirar o Leonardo. Ela quer o que ela pediu para ele, eu acho que eles estão se acertando nisso. Isso não é preocupação nenhuma para a candidatura. Inclusive, eu conversei com ela, entendi o lado dela e estou ajudando, inclusive, a terminar de resolver isso. E ela se comprometeu a manter a sua candidatura? Não, mas ela independentemente do resultado ela não está no diretório, não depende dela, pra você entender. A ação que ela está movendo é para cumprir outra coisa. Não, tô falando caso essa ação dê resultado e mas ela a ação não é tirar o presidente, é isso que eu estou te falando. Isso é uma falácia. A ação dela não é para tirar o presidente, é para ela conseguir o cargo que ela quer e mais 2 pessoas, salvo engano. Não tem nada a ver com trocar a presidência. Tá tudo certo. Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor, e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era na época do mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele, a gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha, e aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar pro outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é zero. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo, vocês não vão me ver disputando a prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado e a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Eu não sou salvador de pátria, eu não quero ser o novo Bolsonaro. Para de encher meu saco em relação a isso. Eu sou o cara que vai colocar a gente decente na política, nós vamos moralizar a máquina, trazer eficiência, trazer tecnologia, gerar emprego, que é o maior direito social que existe. É isso que vai diminuir a criminalidade, é isso que vai aumentar o desfrute. Imagina você tendo emprego na periferia onde você mora. Pra que ficar 3 horas dentro de metrô, dentro de ônibus? Não precisa, nós precisamos ter um cinturão empresarial. Vou explicar isso pra vocês depois no Instagram. O novo que eu fiz tá batendo 3 milhões, que é maior do que de qualquer outro candidato aí. Pablo Marçal por SP. Por favor, siga que logo após aqui eu vou responder perguntas pra vocês lá. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu então, também estou sendo. Dá Você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar. Qual que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. De onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um... E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, foi condenado. Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta? Eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Seguinte, deixa eu terminar. Deixa eu só fazer. Ela terminar a pergunta e o senhor eu respondo a primeira, ela faz a segunda enquanto ela quiser. Primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos.
Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu a revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu tô preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom, da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Você vê que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. De fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso. O processo não foi transitado em julgado. Eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acham qualquer coisa que arrebente comigo e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui pra responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou, você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, Candidato, sim. Eu tô sendo respeitosa com o senhor, também, eu tô te falando, então eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado... Ainda assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, o senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui você erra, ela Mas como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Tem muita coisa que as pessoas falam, você tá errado, eu uso, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem. Eu acho que a gente pode continuar a conversa. A gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peça um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente tá falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Isso é liberdade de expressão. A gente tá aqui pra ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Porque você fala assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi, pontualmente, a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir com a entrevista, candidato. Eu tô tranquila, vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta execuível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera execuível? Você acha que vai resolver o problema da cidade, no teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém tá falando disso. É silencioso, não para e é pra honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão, não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não. Quem sou eu pra te Então o senhor conhece algum especialista que disse que é execuível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública. Que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer um anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. O prefeito, por exemplo, eu quero usar da prefeitura para a gente construir a maior obra, o maior prédio do mundo aqui, com 1 quilômetro, que é um pouco maior que o Burj Khalifa. Por que eu quero fazer isso? Disrupção da construção civil, geração de emprego e levar desenvolvimento para a Zona Sul. Vai ser ali próximo da área de Interlagos, pelo menos onde eu estou vendo com algumas pessoas que eu imagino. Eu quero levar a prefeitura, sabe para onde? Lá para perto de Brasilândia, de Pirituba, para a Zona Norte, para levar desenvolvimento. Você que está assistindo, por que você mora nas periferias e não tem investimento aí? Porque as pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro e não aguentam o pancadão e já muda daí e vai embora. O governo já não investe aí. Não tem liberação fundiária, né? A gente consegue liberar a escritura, as empresas não vão. Nós vamos fazer um maior mutirão para abrir empresas aí. Você, quem que não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar isso na escola pública. Seu filho vai aprender empresarização, tecnologias do futuro, vai aprender sobre inteligência emocional. Deixa eu te falar, se continuar do jeito que está, não vai mudar nada na sua vida. Se for o Boulos, se até o que você tem, talvez você pode perder. Me ajuda.
Deixa eu te ajudar, deixa eu te servir, eu tô nessa campanha para isso. Me dá a oportunidade, o número é 28, já registra ele no seu coração pro dia 6. Eu quero servir você e eu vou mudar a realidade dessa cidade se você me deixar trabalhar para você. Candidato, ainda sobre teleférico, podemos seguir sobre teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente, a gente tá falando de um local que o transporte público é muito difícil de funcionar, a gente tá falando de uma altitude de 3.600 linhas, metros. 35 quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer, mas a gente tá falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para periferia e não para toda a cidade? Estou ciente. É sim. só para periferia, é para investir nesse povo, para fazer centros gastronômicos de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver, porque não tem investimento privado, não tem emprego lá, não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo, por exemplo, Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito abaixo. Não é, eu lá é entendo. privado. Lá é num lugar privado. Eu entendo. Eu tive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, vocês estão perguntando. Mas assim, é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim, você entendeu a questão do teleférico? Não tem investimento, eu já acabei de falar, vou repetir, não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente favela, significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É assim. Desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente eu tô falando com o povo ali, eu tô mirando lá, desculpa. O que eu tô falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito, como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara, você tá de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho, se for o monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para largar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio, e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento, em construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1000 favelas aqui dentro. Eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, eu vou fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa. Ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro, aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento, a gente tem transporte gratuito pra gente se mover, os turistas começaram a vir, por quê? Porque a gente deu infraestrutura. Então aprenda, a China em 1990 tinha um PIB menor que o do Brasil. O que fez a China, que tinha um PIB, salvo engano, 360 e poucos bilhões de dólares, o Brasil tinha 420 bilhões ou 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2,7 trilhões. Se os caras crescerem e deixarem a gente para trás, investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, pra você ter uma noção. Com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso. A gente precisa dar mobilidade para essa cidade, precisa gerar emprego para essa cidade, isso vai diminuir a criminalidade, isso vai aumentar o desfrute, isso vai dar oportunidade para muita gente e vai parar com esse caos, com esse trânsito parado, com esse ar poluído. Ninguém está falando disso. Candidato, a sua adversária, Tabata Amaral, vem destacando muito algumas declarações do senhor contra ela, que são bastante polêmicas. A começar pela ideia, segundo ela, a visão dela, compreensível, de que por ser mulher, não ser casada, isso seria um problema para ela disputar a Prefeitura de São Paulo, se colocar dessa forma. E a outra, a respeito da morte do pai dela, em que o senhor, de fato, insinuou ali que o fato de ela estar fora do Brasil estudando em Harvard, o que ela disse que não foi no mesmo período, ou seja, uma informação falsa, que isso seria um dos motivos pelos quais o pai dela se matou. O senhor acha correta essa afirmação? Não, sua declaração era bem clara, candidato. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Porque o senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que tá falando isso. Eu, assim, a partir de agora, que eu estou liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente. Tá bom? Já tá resolvida essa questão, tá tudo certo, você tá liberado para ser candidato e tá dando show aí. E quem é esquerdista?
Pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos. Vota na Tabata. Ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo pra você votar nela. Vota. E em 2022 você não se incomodou de ser candidato ao lado de esquerdistas no próximo? Nem, eu não fiquei do lado de ninguém. Eu era presidente da República, a candidata a presidente da República. Isso não me incomodou nem um pouco. Eu não vi ninguém. Não apoiei nenhum esquerdista. Zero. E nem vou apoiar. Eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de liberação de drogas, igual o Boulos, eu não sou a favor de ideologia de gênero, eu acredito na ideologia de Gênesis, homem e mulher. Ah, mas eu tenho ideologia, isso é coisa da sua cabeça e eu vou te respeitar, tá tudo certo. Só que eu não vou apoiar. Respeito é diferente de apoio. Candidato, vamos falar sobre Cracolândia? Vamos. Eu li o seu plano de governo, 100 páginas, e eu fiquei com dúvidas e queria uma explicação melhor de qual que é a sua ideia para Cracolândia. Sim. A gente sabe que não existe bala de prata, muitos prefeitos foram, voltaram e não conseguiram resolver o que é a Cracolândia hoje. Eu gostaria de ouvir qual que é a sua ideia para Cracolândia, levando em consideração que essa bala de prata não existe. Não existe mesmo, e que bom que você viu ali. Tem 3 cenários. O Felipe Sabará, que é o comandante do plano de governo, ele já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Isso é comprovado. Às vezes você está no McDonald's agora sendo atendido por uma pessoa que era da Cracolândia. Como é que funciona isso aí? Se quiser pesquisar, você pode olhar na Arca, que é a ONG onde ele começou a fazer isso. Hoje as pessoas estão em situação de rua, e inclusive aumentou 23% em relação ao ano passado, é por conta de uma política pública frouxa do Nunes. Dos 111 bilhões de reais que a prefeitura tem, 1 bilhão é destinado para tirar esse povo da rua. 1 bi. Alguém está roubando esse dinheiro. Não faz sentido isso. E só está aumentando. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Tem ONG torcendo para não acabar com a Cracolândia. Olha o nível de loucura que a gente está nessa cidade. A média de abordagens para você tirar uma pessoa da rua e levar para o abrigo são 7. Então a gente tem que aumentar a volumetria disso, aumentar o mutirão disso. Fazer investimento para a gente colocar as pessoas em rua para tirar essas pessoas. Eu mesmo estive na porta da Sé convencendo 2 pessoas a sair da rua. Tava do lado do Sabará. E meu Deus, eu orei com a pessoa. O cara, acabei de cumprir 11 anos de cadeia, o cara falou. Eu falei, cara, vamos para abrigo, vamos arrumar um emprego. Aí o cara chorou e eu falei assim para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, cara. Você já pagou o que você deve, vamos embora. Você tem uma chance nova. Aí ele falou assim, não, eu vou falar com a minha namorada. Eu falei, você tá namorando há quanto tempo? Tinha poucos dias. Foi falar com ela tava com não sei que tipo de droga. E ela, ele não vai não. E ele desistiu. Aí o Sabará falou, tem que vir mais 6 vezes, que é 7. As pessoas, elas podem se recuperar dentro de 6 meses ou 12 meses. Tem gente que leva 24 meses para sair dessa situação de miserabilidade. Ela perdeu completamente ali o rumo da vida. Mas são 3 lugares. Primeiro, a rua. A gente precisa aumentar, então, essa quantidade de pessoas, porque isso é só tratar o efeito. Eu vou falar agora de como tratar a causa da Cracolândia. Segundo, leva para o abrigo. O abrigo é um lugar que, inclusive, ele não conseguiu, o atual prefeito, ele teve que devolver um fundo de 5,4 milhões de reais, que ele não conseguiu que as pessoas fossem para os hotéis, né, que tem as vagas para isso, que a política pública está frouxa. A época de eleição, tudo tá bonito, mas ele não está fazendo o que deveria para tirar as pessoas. Em terceiro, caminhar para o emprego.